em mão dele. Bendito é o nome do Senhor, e é esse o momento que nós estamos vivendo nessa noite. Queria agradecer ao pastor André pela oportunidade e pela confiança que nós nem merecemos. Eu vejo graça aqui nessa noite, eu vejo misericórdia nessa noite. Tudo que você vê aqui é graça e misericórdia. Tudo que eu estou vendo aqui nessa noite é graça e misericórdia de Deus nesse lugar. Não existe nada que nós pudéssemos fazer por nós mesmos. Você não teria coragem de vir aqui nessa noite se você não visse aqui graça e misericórdia. Eu não teria condições nenhuma de estar falando qualquer coisa aqui se eu não olhasse e visse sobre tua vida graça e misericórdia de Deus. E nós celebramos a Ele nessa noite, porque Ele veio sobre nós, cheio de graça e cheio de misericórdia. É por isso que nós estamos aqui. Sente, dando liberdade para o Espírito Santo. Nós vamos ler a palavra e nós vamos ler Romanos capítulo 5. Eu vou me utilizar da tradução Nova Linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil, de 2000 e 2016. E eu pedi para você sentar porque eu quero ler todo o capítulo 5 de Romanos por dois motivos. O primeiro, para aquele que não leu a Bíblia hoje, você vai estar justificado. Você vai ler um capítulo inteiro da Bíblia agora e você vai poder envergonhar o inimigo a partir de agora. O segundo motivo é para fortalecer o primeiro. Nós precisamos nos alimentar da palavra todos os dias. Aleluia. A palavra que nutre a nossa vida. Eu gostaria de ler nessa tradução porque é fácil de compreensão de todos aqueles que entraram na igreja hoje, você que está nos acompanhando pelas mídias e não tem muita intimidade com a Bíblia e às vezes nem lê porque acha que a linguagem é muito difícil. Essa linguagem ela é doce e nos ajuda a compreender até o amargo de Deus sobre nossa vida. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo de número 5, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, diz assim: agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança. E essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem de morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós, quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus, pelo meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte de seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus.
o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. A lei, antes da lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu às ordens de Deus. Adão era a figura daquele a que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior, e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem, porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que, por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita, que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse vida eterna. Essa é a vida por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Meus amados, quando Paulo ele escreve esse texto, que eu fiz questão de ler na íntegra todo, para que a tua mente fique ecoando a semana toda e você olhe cada vez mais com um olhar cheio de graça e veja o quanto Deus te ama do jeito que você está hoje, o quanto Deus te ama do jeito que você chegou aqui hoje, o quanto Deus te ama durante todos os dias, o quanto Ele te ama durante todas as horas, independente do teu estado, independente da forma que você reage, Ele continua te amando e se entregando por você todos os dias. E é por isso que nós celebramos a Jesus nesse dia de hoje, nesse domingo. Nós levantamos a mão e adoramos ao Senhor, porque nós somos alcançados pela graça. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou primeiro. E nós estamos vivendo um tempo desafiador. Nós estamos vivendo um tempo que nos provoca todos os dias. Nós estamos vivendo na iminente batalha que tenta a todo momento nos distanciar dessa graça, de nos distanciar da presença de Deus. Esse é o momento que nós vivemos
embora nós talvez não enxergamos, porque esse é o propósito, de que nós não enxergamos a afronta, a batalha, o trabalhar da oposição em de nos distanciar da presença de Deus, mas aqueles que olham com um olhar cheio de graça, quando se levantam no domingo pela manhã, na segunda pela manhã, e entendem que aquela oportunidade de sair da cama e se olhar no espelho é um ato da bondade e da graça de Deus, que nos deu mais um dia para viver diante da sua bondade, para brilhar como luz nessa terra, ou para ser cuidado, direcionado por Ele. Os desafios que nós vivemos são grandes. Dentre todos os desafios que nós podemos listar, dentre todas as tentativas da oposição da nossa vida que nós poderíamos listar aqui nessa noite de domingo, eu gostaria de trazer a essência de toda a batalha que nós vivemos. A essência que está no capítulo 5 de Romanos. A essência da grandeza da obra de Deus em favor da tua vida. Na essência daquilo que Jesus fez por mim e por você, sem impor qualquer condições. Irmão, Jesus nos amou sem exigir nada de nós. Jesus se entregou sem exigir nada, nenhum passo, nenhuma decisão. Ele não esperou que nós nos voltássemos a Ele. Ele olhou para nós ainda pecadores e nos amou primeiro. Aleluia. Aleluia. E se isso não sensibiliza o teu coração todas as vezes que você tem a oportunidade de viver um dia com intensidade, há uma necessidade de nós avaliarmos o quanto talvez nós estamos distante dele. Veja que no princípio o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Romanos, ele começa trazendo aquilo que não nos favorecia, que era o pecado de Adão, o pecado de um só homem, um único pecado que trouxe a morte a toda a humanidade. E no Éden nós vamos olhar que o que tinha de mais valor no Éden para Adão e para Eva, que era a coroa da criação de Deus no que diz respeito a toda a criação do Éden. O Éden, ele é o símbolo do paraíso, é a referência de um local de relacionamento com Deus. É o local onde havia a beleza natural da criação de Deus, em que não havia corrupção. No Éden não tinha pecado, no Éden não tinha a corrupção do pecado, no Éden não havia as sequelas do pecado. Era um lugar perfeito, era um lugar lindo, era um lugar tão lindo, em que Adão e Eva, eles não tinham nenhuma literatura para guiá-los. Adão e Eva não tinham nenhuma Bíblia, Adão e Eva não tinham nenhum sacerdote, eles não tinham dependência de nenhuma pessoa ou de outro ser humano para guiá-los a respeito do amor de Deus e da direção de Deus para as suas vidas. Mas ao contrário disso, eles tinham a própria presença de Deus todos os dias, na viração do dia. E se você perguntar para mim o que eles tinham de mais precioso no Éden, no paraíso, era justamente isso: um relacionamento íntimo com o seu Criador, um relacionamento que não dependia de nenhuma literatura, que não dependia de nenhum suporte, de nenhum adendo. Era o próprio Deus que na viração do dia tinha o prazer de passear pelo jardim e de ter uma conversa de intimidade com Adão e Eva todos os dias. A frequência desse relacionamento gerava intimidade, e a intimidade com alguém nos leva a viver uma vida segura, nos leva a viver uma vida totalmente à vontade. A intimidade
que Adão e Eva tinham com o Criador, além de gerar a segurança, dava a eles propósito e era o que direcionava eles a cumprirem a sua missão no Éden. E a sua missão era cultivar aquele lugar. O que eles tinham de mais precioso no Éden era o relacionamento com Deus. O que eles tinham de mais precioso nas suas vidas eram aqueles momentos de relacionamento. Embora eles tinham um momento do dia, que era a viração do dia, em que eles podiam estar cara a cara com Deus, ouvindo Deus, sendo direcionado por Deus, aquele era o momento mais precioso do dia. Aleluia. Era o momento do relacionamento com Deus. E o inimigo da nossa alma, ele trabalhou intensamente para roubar, para gerar uma ruptura. Não foi na beleza do Éden, não foi na beleza de Adão, não foi na beleza da Eva, mas foi no relacionamento que eles tinham com Deus. O trabalhar do diabo foi justamente para gerar uma ruptura naquilo que era mais precioso para Deus e para Adão e Eva. E quando a proposta vem para Eva de desobedecer a Deus e ela aceita, essa proposta foi tão atraente que ela gostou tanto que ela levou a mesma proposta para o seu marido. E seu marido não questionou e não resistiu e também experimentou do fruto da árvore do conhecimento. E ali eles decidiram desobedecer a Deus. E a consequência daquela decisão foi perder o seu relacionamento íntimo que eles tinham com o próprio Deus. O relacionamento era mais importante do que qualquer regra, do que qualquer regulamento. Eles tinham muito mais relacionamento com Deus do que qualquer outra coisa. Mas o pecado, ele vem justamente fazer com que esse relacionamento fosse rompido. Fazer com que essa relação de intimidade que gera confiança, que nos dá propósito, que nos direciona para cumprir a nossa missão, fosse abortado. E o pecado gerou isso na vida de Adão, na vida de Eva e, consequentemente, essa ruptura afetou toda a humanidade. E a estratégia do diabo hoje é a mesma. A estratégia do inimigo da tua alma, da igreja, da minha vida, é a mesma. E você vai olhar em toda a história bíblica, em alguns momentos no seu ápice, você vai ver o diabo tentando fazer com que o homem caminhe por caminhos que o façam sair do Éden. Você vai ver o diabo trabalhando para que o povo quisesse voltar para o Egito. Você vai ver que o diabo, ele vem trabalhando para que o filho que era pródigo saísse da casa do pai. Você vai ver Jesus trabalhando na parábola da figueira. Aleluia. Que os ramos desligados do tronco não podem fazer nada. O trabalhar é sempre o mesmo, fazendo com que a gente, de várias formas, se distanciem de Deus. E aí Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4 e 5, vai dizendo: continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido à planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada, exatamente nada, podeis fazer.
A tristeza que toma conta de pessoas. A consistência que é tão difícil se desenvolver hoje em qualquer área da vida, mas principalmente na área de relacionamento com Deus. A família que parece cada dia mais difícil de deixar Deus edificar. E eu fiquei até surpreso hoje que a revista Forbes, que é responsável por comunicar as maiores informações das pessoas com o maior poder aquisitivo do país e do mundo, traz uma matéria sobre as dificuldades do relacionamento conjugal. Porque a dificuldade de se desenvolver relacionamentos saudáveis, ela é iminente. Você olha para todos os lados e talvez você esteja aqui nessa noite passando por uma série de dificuldades em relacionamentos pessoais, até dentro da sua casa. E você vê, parece que o mal prospera e não há resistência. E você sente que as coisas são difíceis para se viver nesse presente momento. E a pergunta que não quer calar é: por que que essas coisas acontecem? Por que que há uma dificuldade para que talvez eu sinta aquilo que a Bíblia diz que é possível eu sentir? Por que que talvez é difícil eu ver aquilo que as pessoas que testemunham estão dizendo? Por que que talvez a minha casa não é aquilo que se fala no curso Lar Feliz e nos encontros de casais? Por que que talvez eu não estou vivendo toda essa plenitude de Deus que o apóstolo Paulo está dizendo na carta aos Romanos, que essa é a vida que Jesus conquistou para mim? E a resposta começa em Gênesis. Como é que está o meu desejo de me relacionar com Deus? Como é que está o meu desejo de estar me entregando a Ele toda a minha vida? Como é que está o meu desejo de me entregar sem reservas ao Senhor lá dentro da minha casa? Aleluia. Porque o pecado está aí, escondido, no progressismo, como foi falado hoje de manhã. O pecado está aí, escondido na licitude. E hoje o nosso sistema e a nossa cultura brasileira, ela vive num pecado tão lícito, em que todo mundo vive e concorda e valida, é legal, em que às vezes nós também fizemos vista grossa e abraçamos e demos um like e curtimos. E aí é nessa hora que nós nos deparamos com vazio. É nessa hora que nós deparamos com dores. É nessa hora que nós deparamos com uma angústia. É nessa hora que parece que os frutos eles não geram. É nessa hora que a gente vê que parece que Deus está querendo fazer, mas o resultado não aparece. E o que será que está acontecendo? Será que Deus está de mãos amarradas para mim? Será que Deus está lá no alto e sublime trono, está tão ocupado com mais de 8 bilhões de pessoas no planeta e não consegue me enxergar? Será que Deus está tão envolvido com a causa das últimas coisas que não me vê? Não. Jesus morreu por você. Jesus se entregou por você, pelo teu nome. O nome que está escrito, está junto com o teu CPF. O mesmo Jesus se entregou por você na sua estrutura, e Ele fez isso para que você não viva longe do Éden, para que você volte para o Éden, para que você volte para o lugar de relacionamento, para que você volte para a casa do Pai,
para que você volte a estar ligado na videira, para que você esteja junto dele, sem reservas. Aleluia. As suas forças não são suficientes, os recursos desse mundo não são suficientes, o sistema desse presente momento não resolve isso. Aquilo que você acha que é o teu tempo não vai resolver também. O que vai resolver algumas questões aqui nessa noite é a tua decisão de querer se voltar para gerar um relacionamento com aquele que te amou primeiro. Não há acusação aqui. Ele não está apontando o dedo para ti, para os seus erros, para os teus pecados, para as tuas falhas, para minhas mazelas, para minhas fraquezas. Ele não está fazendo nada disso aqui hoje. É nós que enxergamos isso, porque nós vemos a graça dele sobre nós. É nós que enxergamos as nossas misérias quando nós olhamos para o espelho e vemos o quanto nós somos miseráveis. E ele está ali dizendo: eu te amo do mesmo jeito. Quando nós estamos nos arrumando para ir para o culto, ou para ir lugar para dar adoração, da oração, e nós vamos e dizemos: Senhor, eu não mereço, eu sou um miserável. E ele está dizendo: eu te amo do mesmo jeito. Ele não está impondo impedimentos para você. Ele não está impondo obstáculos para você. Ele não está levantando muros para você. Ele está derrubando as muralhas. A cruz de Cristo e a sua entrega lá no Calvário, o seu sangue foi para derrubar as muralhas, para arrebentar as correntes que um dia te impediam de se aproximar dele e ter um relacionamento com ele. Aleluia. O apóstolo Paulo está dizendo: por causa da obediência de um só homem, nós tivemos acesso ao trono da graça. Ele tirou todos os impedimentos que haviam colocado pelo pecado, toda a muralha, todo o distanciamento, a ruptura gerada pelo pecado, tudo que o pecado se levantava para impedir eu e você de desfrutar de um relacionamento saudável com o Criador. Jesus, na cruz do Calvário, derrubou tudo. Aleluia. A cédula que estava descrita, a nossa dívida, foi rasgada na cruz do Calvário. Aleluia. Só que o diabo continua usando aquela cédula, querendo pegar e juntar os pedaços que foram rasgados para dizer para você: você não merece. Não vale a pena se relacionar com Deus. Trabalha mais horas por dia. Não vale a pena. Você não vai conseguir nada lendo Bíblia. Você não vai conseguir nada tendo seu momento de oração. Que pedir perdão para quê? Você é autossuficiente. Você é inteligente, rapaz. Você é corajoso. Vai lá e resolve com a tua mão. Aí às vezes a gente vai mesmo. Aí a gente acha que é o cara. Aí às vezes a gente acha que vai dar certo mesmo, né? Deus me fez assim. E Deus fica lá longe, olhando para você, esperando você vir. Não é aqui. Teu relacionamento com Deus não se limita a esse lugar, a domingo às 19 horas da noite. Não empobreça a intimidade com Deus. O diabo não vai lutar para você não vir no culto. Ele vai fazer de tudo para você vir, mas estar aqui longe de Deus. Como isso é possível? Como é possível estar aqui hoje longe de Deus? Esqueça que você é um pecador. Esqueça que você está aqui, mas para adorar aquele que te amou primeiro. Esqueça que você é um miserável dependente da graça de Deus.
Esqueça que você não é nada. Esqueça que foi o sangue de Jesus que te deu acesso ao trono da graça. Esqueça que esse lugar foi um lugar consagrado para adoração ao nome do Senhor. E este lugar é a casa que Deus habita para salvar, para libertar, para curar, para levantar o caído. Esqueça disso. E você vai estar aqui como está no shopping, como está no cinema, como está no supermercado. Deus não quer isso para você. Deus quer muito mais para nós. Nós estamos aqui nessa noite, aleluia, porque lá na nossa casa o nosso coração se encheu de tristeza pelo nosso pecado, aleluia. Lá na nossa casa nós olhamos para o dia, olhamos para os filhos, olhamos para a casa e levantamos a mão e dizemos: Senhor, eu não mereço tudo isso, eu vou te adorar hoje à noite, porque existe uma igreja lá em Cocal do Sul que também não merece, mas vai estar lá para adorar o teu nome. O sistema desse momento, ele vai fazer de tudo para você achar que está tudo bem, mesmo estando diante de Deus. O sistema desse presente momento vai fazer com que você ache que está tudo bem, mesmo não dando fruto. Sabe que quando você pega a laranjeira, por exemplo, e você pega aquele galho que tem uma laranja, né? Você corta o galho cheio de folhas, com a laranja, e aquele galho, ele fica bonito por alguns dias ainda. As folhas continuam verdes por alguns dias. O fruto que é verde até começa a madurar. Mas esse efeito natural, ele acontece e termina. Aquele galho não vai mais gerar folhas. Aquele galho não vai mais dar fruto. Aquele galho, ele começou a morrer quando ele se desligou do tronco. Se não está tudo bem, se você não consegue ver prazer na tua casa, se você não consegue ver prazer na tua esposa, maridão, se você não consegue ver prazer no teu esposo, se você não consegue olhar para os teus filhos e celebrar ao Senhor pela graça de ter essa herança sobre tuas mãos que foi dada por Deus, se você se olha no espelho com todas as suas mazelas e não consegue enxergar o amor de Deus na tua vida, aleluia, talvez tudo o que você esteja fazendo depois disso esteja só gerando problema na tua vida. Talvez lá no trabalho as coisas não estão indo bem, não é culpa da empresa. Talvez o relacionamento com as pessoas não está fluindo, não é culpa das pessoas. O Brasil não está indo bem, não é só culpa do presidente, irmão Marcos. E não estou defendendo ele, não. Não espere nada deles. Não espere nada de homens que estão na iminência de poder, se você não está se aproximando de Deus. Deus não está nem aí para isso. Deus está olhando para a tua vida. Deus está olhando para você. E Deus não quer alguma coisa de você. Ele quer tudo. Aleluia, Ele quer tudo de você. Ele não quer estar com você só na viração do dia, como acontecia lá no Éden, porque até isso Jesus modificou. Ele não deu a você, irmão, o privilégio de estar uma hora do dia com Ele. Ele deu a você e à igreja o direito de viver uma vida inteira com Ele. Aleluia, todo tempo, toda hora, todo minuto, o nosso Deus, Ele está disponível para nós. Aleluia.
Aí você tem um problemão para resolver. Você tem um problemão. Como é que faz para resolver? O que a gente faz primeiro? Olha o saldo na conta. Olha quanto tem de limite. Olha se o banco consegue liberar crédito. Olha se o pai tem recurso para emprestar. Olha se o plano de saúde cobre a consulta. Olha se o patrão consegue fazer um vale. Vai olhando todos os recursos terrenos. E aí depois, quando não enxerga nada, eu acho que eu vou orar. É assim? A estratégia é a mesma. Fazer com que você viva achando que está tudo bem, resolvendo do seu jeito. E aí nós temos um monte de coisa para dificultar a nossa vida, você já viu? Temos um monte de coisa que hoje era para facilitar a nossa vida, só dificulta mais ainda. E aí você está cansado, você está afadigado, você está vivendo com um fardo nas tuas costas, que você diz, meu Deus, como eu estou cansado, eu não aguento mais. Esse fardo é o fardo que o mundo te oferece. Esse fardo não é de Jesus, porque o fardo de Jesus é leve. Jesus disse, vinde a mim, você que está cansado, você está oprimido, e tome o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Você pode andar quilômetros e quilômetros sendo direcionado, sendo envisionado, se relacionando comigo, que você não se cansa. Aleluia! Se você está muito cansadão de voltar para casa, você está muito cansado do teu relacionamento conjugal, da tua família, dá uma olhada. Esse é um resultado que Deus não quer que você tenha. O resultado que Deus quer que você tenha é vontade de voltar para casa. É vontade de servir a tua esposa. É vontade de servir o teu esposo. É vontade de servir a tua casa. Mas tem que fazer isso de novo, não é pesado, é prazeroso. É a minha missão, é a minha chamada. Aleluia, a minha chamada não é pregar aqui hoje não, irmão. Aleluia. Isso aqui é resultado do que eu fiz lá em casa a semana inteira. Aleluia, eu venho aqui com vontade para pregar porque eu sirvo a minha esposa com o maior prazer da minha vida. E se preciso for, eu sangro por ela. Pelos meus filhos. Porque essa é a minha missão. E eu faço isso com alegria. Porque Jesus morreu por mim, se entregou por mim. E eu não merecia. Aleluia. Mas irmão, é tão difícil, David, porque lá em casa ninguém merece. A sogra não merece. Até minha esposa já está no nível que ela nem merece mais do que eu faço. Irmão, eu estava aconselhando um amigo meu essa semana. E ele dizia isso, a minha esposa não merece. E eu disse, rapaz, olha, quando você encontra alguém em que você olha e você diz, ele não merece. Você não falou, você só pensou, né? Se você falar isso lá na tua casa da guerra, então não fala. Mesmo se você pensou, não fala. Mas você pensou, não merece. Quando você olha para alguém que não merece aquilo que você iria fazer, essa pessoa atendeu todos os requisitos para você fazer. Porque isso é a graça. Foi isso que Jesus fez por ti. Foi isso que Jesus fez por mim. Eu vou fazer aquilo, mas ele não merece, então eu tenho que fazer porque ele não merece. E aqui eu não estou agindo mais pelo meu sentimento, pela minha vontade, eu estou me movendo pela graça. Eu estou enchendo o meu olhar de graça, eu estou enchendo o meu coração de graça. E aquilo que Jesus fez por mim, agora eu estou fazendo também. Aleluia. Quer resolver todos os seus problemas a partir de hoje?
Sim ou não? Quem quer resolver todos os seus problemas a partir de essa semana? Levanta a mão, quero ver. Todo mundo tem problema, né? Aleluia. Quer uma receita? Quer uma receita? Vou dar a receita. É a mesma. Se aproxime de Deus. Negue tudo aquilo que você acha que é. Jesus, ele diz assim: a todo aquele que quiser vir após mim, negue-se. Jesus está falando de humildade. Jesus está falando de se despir de si mesmo. Aquilo que eu acho não tem mais valor. Aquilo que eu vivi até aqui não tem mais validade nenhuma. Aquilo que eu tenho experiência também não tem mais validade nenhuma. Não dá para deletar, mas não tem mais validade. Por quê? Porque a partir de agora eu tenho alguém que me direciona. A partir de agora eu não estou mais sozinho. A partir de agora ele vai me dizer para onde eu vou. A partir de agora ele vai me dizer que eu tenho que parar. A partir de agora ele vai dizer: avança, te humilha, pede perdão. Vai lá e faz aquilo que tu não quer. Aleluia. E para fazer isso eu tenho que me despir de mim mesmo. E para mim me despir de mim mesmo eu tenho que ser humilde. Aleluia. E é somente isso que faz eu voltar-me a ter um relacionamento com Ele. Os teus problemas que você levantou a mão aí, se você se aproximar de Deus, você vai conseguir ter a visão de resolver esses problemas. A Bíblia diz que a sabedoria pode fazer mais por uma pessoa do que 10 prefeitos podem fazer por uma cidade. Aleluia. Aleluia. Quem é a fonte de sabedoria aqui nessa noite, irmão? A fonte de sabedoria está aqui. Aquilo que você precisa para ter uma decisão certa está aqui nessa noite. Aquilo que você precisa para viver com intensidade a tua vida e cumprir a tua missão está em se aproximar dele, está em se ligar ao tronco, está em voltar para a casa do Pai, está em encarar o deserto. Mas olha, o deserto não tem água, o deserto tem seca, o deserto não tem comida, reviria, mas é o deserto que Deus está te conduzindo. Então vai, porque lá no deserto você está seguro. Volta para o Éden, que é o lugar da comunhão com Deus. Independente que for o lugar que você precisa estar, se for na casa do Pai, se for no Éden, se for no deserto, se for ser ligado ao tronco nessa noite, é o caminho que você precisa trilhar, desenvolver novamente uma entrega com Deus, para que você consiga superar esses problemas e ver todos esses problemão que você levantou a mão aí, assim ó. Tu era até grande, agora tu está tão pequeno que já está mais fácil de resolver. Você não vai olhar para o teu problema assim, ó, que problemão. Você vai olhar assim, porque quando nós se aproximamos de Deus, tudo que é difícil para nós, aleluia, se torna mais fácil com a direção de Deus para resolver. Aleluia. Se coloque de pé. Feche os teus olhos onde você está. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Isso é tão simples. Isso é tão simples. Parece que não tem nada de novo. Eu só tenho que me aproximar de Deus para mim viver com intensidade a minha missão. É. E o que eu tenho que fazer? Hoje, tomar uma decisão. O que eu tenho que fazer hoje?
tenho que tomar uma decisão. Adão e Eva lá no jardim, eles tomaram uma decisão em comum acordo de pecar contra Deus. Jesus decidiu ir para a cruz por te amar. Essa decisão passou por momentos difíceis. Essa decisão passou por rejeições, por perseguições, passou pelo Getsêmani, passou por um suor que verteu em sangue. Mas mesmo assim, Ele não desistiu por você. Para facilitar, para desbloquear o caminho para nós, para que a gente pudéssemos chegar a um momento da nossa vida em que nós pudéssemos decidir: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero voltar para o Éden, eu quero voltar para a casa do Pai. Eu quero me ligar com o tronco, com a videira. Eu quero ir para o deserto. Não interessa o lugar, mas eu quero estar onde Ele está. Eu quero desfrutar de comunhão, eu quero desfrutar de relacionamento, eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero ouvir a voz dEle, eu quero viver a voz dEle na minha vida. Aleluia. O que você precisa hoje é de uma decisão. E eu não posso fazer isso por você. O Espírito Santo também, Ele está aí te convencendo do quanto você precisa se entregar. Talvez do quanto você precisa deixar algumas coisas de lado que estão impedindo você de se aproximar ainda mais de Deus. Eu não sei o que é, mas nessa noite você já foi ministrado pelo Espírito Santo aí, e Ele já falou ao teu coração. Então toma a tua decisão nessa noite. Os conjuntos louvam ao Senhor. Aleluia. E deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Enquanto Ele ministra o teu coração, essa decisão, ela vai ser mais fácil de você sustentar ela quando você te expõe. Sabe, quando você decide no teu coração, mas você te expõe. Você mostra para todo mundo que você tomou uma decisão de se aproximar de Deus. E aí você vem no altar, no local profético, você é ministrado. Você assume diante de Deus, diante de pessoas, que você tomou uma decisão. Aleluia, deixa Deus te usar. Seja livre para se aproximar de Deus. Usufrua dessa liberdade que foi conquistada na cruz por você. Seja cheio da graça. Seja cheio do Espírito Santo nessa noite. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Glória a Deus. Perto eu quero estar. Dá para cantar? Perto eu quero estar. Quem quer estar perto do Senhor? Quem quer estar mais perto dele? Venha para o altar. Vamos ministrar a tua vida. Eu quero estar perto do Senhor. Não é só hoje, todos os dias. Aos teus pés. Aleluia. Venha cantando. Venha orando. Perto eu quero estar de ti, Senhor. Eu quero estar perto de ti. Eu quero me entregar a ti. Eu quero deixar tudo de lado. Eu quero enxergar o caminho, o plano, para mim me chegar perto de ti. Aleluia. Aleluia. Quero te ofertar. Esqueça os rótulos. Esqueça as acusações. Hoje as acusações caem por terra. Hoje a culpa, comparado ao que ela some.
hoje é noite de reconciliação, é noite de perdão. Hoje é noite de se aproximar de Deus. É noite de sentir a amizade com o Pai. Nessa noite, diga uma palavra para Jesus agora. É a hora da comunhão, é a hora de se aproximar de Deus, é a hora de rasgar o coração. Diga algo para Jesus. Você que está aí na nave do templo, diga algo para Ele. Aleluia, diga uma palavra. Diga algo para Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós celebramos o Teu nome nessa noite. Nós estamos aqui no altar, Senhor. Estamos aqui na Tua presença. Mesmo que quiséssemos nos esconder como Adão e Eva fizeram, não seria possível, porque o Senhor sabe onde estamos, o Senhor sabe como estamos, o Senhor sabe os nossos sentimentos de culpa, o Senhor sabe o estrago que o pecado tem feito, e nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti nessa noite. E não existe maior restauração que nós venhamos precisar. Não existe maior mudança que precisa acontecer na nossa vida, a não ser aquela que nos faça voltar para o lugar de relacionamento contigo. Aquela que nos faça Te ouvir e ter prazer de fazer aquilo que o Senhor falou sem questionar. Não existe nada, Senhor, que venha nos alegrar mais do que nós estamos cumprindo a nossa missão sobre a Tua direção. E é isso nessa noite que nós oramos, para que nós venhamos nos aproximar de Ti, Senhor. Venhamos voltar para o Éden espiritual, o lugar de relacionamento. Viemos voltar para a casa do Pai, que é o lugar onde tem pão com fartura e nós nos alimentamos. Nós venhamos, Senhor, estar ligado ao tronco, aonde nós somos nutridos para darmos mais frutos ainda. Nessa noite, Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa Teus filhos que estão nesse altar, que querem mais, Senhor, que querem se entregar mais, que querem se aproximar mais de Ti, que querem ser munidos de força para deixar as coisas deste mundo, serem cuidadas pelas coisas desse mundo, mas querem, acima de tudo isso, estar próximos de Ti, Senhor. Tu és a nossa fonte, Tu és a nossa fonte de vida, Tu és o nosso refrigério, Tu és o nosso socorro, Tu és a vida que nós queremos que habite em nós. E nessa noite nós celebramos a Ti, nós clamamos a Ti para que o Senhor nos dê esse acesso novamente, para que o Senhor nos ajude a viver uma vida próxima de Ti, para que em nós o Teu nome seja glorificado, Pai. Nessa noite abençoa Teus filhos, abençoa Teus filhos, que na visão de cada um os bloqueios caiam por terra, que na visão de cada um os impedimentos caiam por terra, que a visão nessa noite seja restaurada para ver o caminho plano que foi construído, que foi planado na cruz do Calvário,
E o acesso ao trono da tua graça, da tua presença, está disponível para todo aquele que crê e todo aquele que desejar nessa noite. Abençoa lares, Senhor. Abençoa a família, Senhor. Que essa seja uma noite de reconciliação contigo, mas uma reconciliação com pessoas, reconciliação com famílias, reconciliação, Senhor, familiar nessa noite, para que o teu nome seja glorificado. Abençoa teus filhos, abençoa teus servos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, amém, aleluia. Sirva ao Senhor com alegria, aleluia. Esteja firme nas suas convicções, aleluia. E você vai vencer em nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que maravilha. Eu não sei se temos nessa noite alguém ainda não evangélico. Eu preciso lhe dar essa oportunidade para você dizer sim para Jesus. Se tem alguém do seu lado, pergunte para ele: você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Aleluia, aleluia. Pergunte aí se tem alguém do seu lado, se tem alguém que deseja nessa noite aceitar Jesus, aceitar a Cristo como seu Salvador. Levanta a sua mão, vem aqui na frente, nós queremos abraçar você e celebrar, aleluia, a sua vida. Se não tem, Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Queridos, nós temos aniversariantes, vamos chamar aqui na frente, os aniversariantes desta semana. Nós temos aqui o João Emanuel. Cadê o João? João Emanuel está completando mais um ano de vida, vamos orar por ele. Está ali, glória a Deus. Também Carol Oliveira, cadê a Carol? Carol ali, glória a Deus, aleluia, bênção. Tem mais alguém que está de aniversário? Aleluia, olha ali, ó, quietinho, e vem cá, rapaz, maravilha. Tem mais alguém? Adriana? Não, se tem mais alguém, vem cá. Ela vem junto aqui com a mana, isso, vem cá. Tem mais alguém que está de aniversário? Queremos orar por você. Fez por agora, vai fazer essa semana. Glória a Deus. Quem é de julho aí? Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar então pelos aniversariantes. Aleluia. Nossos irmãos estão aqui. Isso. Glória a Deus. Aleluia. Os que estão vindo aí são os que querem o bolo aí, viu? Aleluia. Se aproximando aí para dividir o bolo. Glória a Deus. Estenda essa mão para cá. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela vida, pela tão grande salvação que o Senhor nos dá, Pai. E cada dia, Senhor, é uma conquista. E hoje nós celebramos, Senhor Deus, pela vida dos Teus filhos, por essa graça alcançada, mais um ano de vida. Dá o Senhor, permite o Senhor. Só chegamos até aqui porque a Tua mão, aleluia, tem estado estendida, dando livramento, dando socorro, trazendo a Tua bênção. E nós oramos, Senhor, continua, Pai, aleluia, cuidando de cada um dos Teus filhos, continua, Senhor, suprindo todas as suas necessidades. Tu sabes o desejo do coração, Tu sabes, Senhor Pai, os seus desafios.
Guia-os no teu caminho, Senhor, o caminho da vitória, Pai. E os abençoa, aleluia, com as bênçãos dos céus e da terra sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Nós nos alegramos e celebramos, Senhor, por mais um ano de vida, em nome de Jesus. Aleluia. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, Abençoe. muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe. Essa é a nossa oração. Que te dê muitas bênçãos e sua proteção. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ao sair aqui no pátio da igreja, os adolescentes estão com uma cantina ali. Olha só. Cestinha crocante. Eita, Jesus amado. Diz que não engorda, irmão. Não engorda. É benção pura. Meu Deus, é salgado. Ai, maravilha. Corre lá porque vai faltar, viu? Vão lá, participe ali para ajudar os adolescentes. Então, aleluia. Tá feliz com Jesus aí? Amém? Olha, você crê que a tua semana vai ser de vitória? Que Deus está agindo ao teu favor? Quando tudo e todos estiverem contra, lembre-se, Deus está olhando para você. Corra para o Senhor. O Senhor é o teu socorro. Não se deixe se levar pelos momentos, pelas preocupações, pelas coisas que se desenham na sua vida. Confia no Senhor e Ele fará por você coisas extraordinárias. Você crê assim? Amém? Uma semana de bênção, uma semana de milagre, uma semana de prosperidade. Para os alunos aí, né? Uma semana sem aula, né? Descanso, né? Glória a Deus, né? Estamos aí nas férias escolares. Deus abençoe a sua vida. Levanta a sua mão aberta. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão dele, do amado Espírito Santo, seja com todos vós, hoje e sempre. Minha missão? Servir ao Senhor com alegria. Vai em paz, Deus te abençoe em nome de Jesus.